Quando se trata zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza. Ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira. No país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com mais um podcast do Grupo Colcha. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que eu já vou trazer. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que bom estar aqui, que bom que você está aí, vai assistir esse podcast agora. Então, vou pedir para você trazer todas as palavras que a gente trouxer aqui para dentro do seu coração e que isso te inspire, que isso transforme a tua vida e que isso também possa ser uma boa semente para você levar para outras pessoas. Isso tudo só é possível porque nós estamos com o patrocínio do Grupo Zelo. Grupo Zelo que entrou como um grande parceiro nesse processo. A gente sabe o tanto que é importante todo o processo do velório, do enterro, da primeira acolhida, né? Então, o Grupo Zelo entra não só nessa parceria para cuidar desse processo em loco, para cuidar ali desse momento em que os pais vão precisar do processo todo burocrático para o velório, para o enterro, mas também nossos patrocinadores. É uma despesa muito alta, né? Trazer um podcast para todas as plataformas. E isso não seria possível sem o Grupo Zelo, que tem nos apoiado, vai levar esse programa até vocês em todas as plataformas. Então, é deixar aqui o nosso muito obrigado, nosso agradecimento enorme ao Grupo Zelo, que vai contribuir para que isso tudo seja possível. Então, muito obrigado por essa parceria, muito obrigado por vocês acreditarem nesse trabalho e trabalharem com a gente para que mais e mais e mais famílias possam ser acolhidas adequadamente. Então, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Dani Bittar, eu sou psicóloga, especialista no ciclo gravídico puerperal e especialista em luto perinatal. Trabalho com mulheres e suas famílias há 20 anos. Então, nessa caminhada, a gente vem, né, tocando os nossos corações e, através dos nossos corações, corações de tantas outras pessoas. Então, estou aqui com a minha querida parceira, companheira, amiga nessa caminhada, doutora Mônica Nardi. Estou de convidada. É um dia muito especial. Acho que esse projeto que a gente tem, né, juntas com a Paula é muito especial. A gente está aqui tentando levar informações, tentando disseminar essa semente do bem, das boas práticas no acolhimento às mães de anjo. Eu que sou uma, né, e hoje venho aqui como convidada contar a história da Cecília. Acredito que muitas pessoas já conheçam, porque na época, esse mês de novembro agora ela fez 6 anos. E na época, há 6 anos eu falo dela, né? Então, alguém já deve ter tido a oportunidade, mas estou aqui para gravar esse programa em homenagem a ela, contando mais uma vez essa história, que foi a história que deu voz, né? Que deu aí o start para a criação desse projeto, e cá estamos. Então,
para melhorar o acolhimento, para mudar essa assistência, para a gente dar valor às mães de anjo, para dar reconhecimento aos nossos filhos. E eu acho que a história vem daí, né? Posso começar? Sim, só fazer um adendo aqui, que assim, por quê, né? Que a gente... eu já trabalhava com luto antes. Por que Cecília mudou tanto a nossa vida? Porque essa é uma verdade, né? A Cecília entrou... eu já tinha passado por isso com outras mães, mas a forma como tudo aconteceu, eu acho que o fato de você estar dentro da saúde, né, da área da saúde, você ser uma obstetra e toda a história que você viveu e o tanto que foi significativo a hora que você posta a foto da Cecília, que a gente vai falar de tudo isso, acho que isso trouxe uma visibilidade tão grande. Não é só para fora, não. Para nós. Eu enxerguei isso de um ângulo que eu falei, nossa, eu estou vendo coisas que antes eu não via. Então foi um despertar mesmo. Acho que essa é a palavra. Até arrepiei aqui, gente. Um grande despertar. Como você vê que a morte pode ser um grande despertar. É isso, né? Eu já era obstetra, já era ginecologista, inclusive já trabalhava na maternidade na qual eu fui recebida, né, no dia da morte dela, da assistência ao parto dela. Já tinha uma rede social ativa, então, assim, eu compartilhava o dia a dia da gestação, levando informações. Cecília foi minha segunda filha, né? Então, eu sou mãe de 3, gosto de falar recentemente de 4, né? Então, tem uma historinha aí a ser contada. Mas eu já era mãe da Laís, na época a Laís tinha 2 anos e 9 meses, Cecília estava para nascer, e foi uma gestação muito tranquila do ponto de vista obstétrico, muito diferente até da Laís, que eu vivi alguns percalços de gestação de alto risco. Laís teve uma restrição de crescimento. Por que eu estou falando isso? Porque na época não foi feito nenhum diagnóstico, nem pensado nem por mim mesma, né? Que eu já era obstetra. Então, assim, a gente atribuiu a outras situações de desnutrição, placentária, mas a hora nenhuma foi pensado em trombofilia. Muito pouco se falava de trombofilia há 6 anos atrás. Há 8, né? Na verdade, que Laís tem 8 aninhos. Tem uma estatística de quantas mulheres? Então, a trombofilia ainda é uma área muito obscura da obstetrícia, porque a gente não tem muitos trabalhos robustos que falam sobre trombofilia, não se faz trabalhos grandes em grávidas, né? Então, assim, os hematologistas não tratam grávida, os obstetras não tratam trombofilia, então fica um limbo ali, muito pouco estudado. Então, há 8 anos atrás ainda se falava muito menos, e isso se passou, a restrição de crescimento da Laís. Laís nasceu a termo, muito bem, obrigada. Foi uma cesariana, ela estava pélvica. Apesar, né, falo porque apesar de eu já estar aí no meio da maternidade, da busca da humanização, defender o parto normal, eu vivi um parto frustrado da Laís, essa cesariana, por ela ter ficado pélvica, enfim. E depois, eu falo até muito dessa história, porque depois eu resgatei a minha cura total aí, com o meu arco-íris túlio, com um parto natural dele, mas no meio do caminho houve a história da Cecília. Então, Cecília foi minha segunda filha, um pré-natal muito tranquilo, assim, eu vivi, né, exames laboratoriais, consultas de pré-natais, muito tranquilos. E no finalzinho da gestação, eu fui vivendo bem uma angústia, assim, uma ansiedade para ela chegar. E aí eu começava a estimular, eu já estava ali com uma dilatação no colo, as contrações não chegavam. E houve uma noite em que eu já não dormia bem, né? Como no final da gestação todo mundo, a maioria das gestantes já não dorme, levanta, faz xixi. Aquela noite eu passei a noite inteira apagada. Dormimos todos, inclusive Laís, minha filha mais velha, que acordava muito a noite inteira, despertava. Aquela noite dormimos todos. Eu acordei com um coração bem apertado. Era o dia de consulta de pré-natal. Pedi o meu esposo para me levar. A gente teve até um atrito ali naquele dia, que ele falou que eu não tinha avisado antes, ele não conseguia, tinha compromisso do trabalho, reunião, e fui sozinha para o pré-natal. Eu lembro que eu chorei da minha casa ao consultório, no trajeto do Uber, o tempo todo. Eu só chorava. Numa angústia que ele pouco me acompanhou nas consultas de pré-natal por questões de trabalho, e estava tudo bem, nunca foi assim
uma importância a presença dele, e aquele dia eu queria muito estar com ele. E a consulta aconteceu, muito mais do ponto de vista emocional, porque eu estava chorando tanto, porque do ponto de vista obstétrico em si, eu tinha um ultrassom de 3 dias antes, finalzinho de consulta de pré-natal, estava tudo bem. A gente não fez a ausculta do coração dela naquele dia, porque o aparelho chiou e a gente estava só batendo papo, o ultrassom estava recente. Não, tá tudo bem, então deixa, vamos. E seguimos o dia. E ela não mexeu amanhã. E eu estimulava e ela não mexia, aquela angústia foi aumentando no coração. E aí eu já estava em casa, eu já não estava trabalhando. A minha secretária que trabalhava comigo na época me perguntou se eu queria que mandasse o motoboy levar o sonar lá para casa. Eu recusei, já era hora de levar a Laís na escola, peguei Laís, uma chuva, a árvore caiu em cima do meu carro, na porta da escola dela. Eu lembro muito dessa cena, porque as pessoas ficaram assustadas, né? Eu grávida, barrigudona, com a árvore caindo ali, queriam me levar para a maternidade naquele momento, eu recusei de novo. Falei, não, tá tudo bem, eu vou para casa, eu estou bem, não aconteceu nada demais, o carro amassou um pouco, mas vamos embora para casa. E aquela chuva, fui para a tarde nebulosa, Cecília não mexia. Aquilo foi realmente me incomodando muito, como se eu tivesse uma certeza no coração e, ao mesmo tempo, uma esperança, não querendo acreditar que aquilo fosse possível. Pedi meu marido, então, para que, na hora que ele voltasse do trabalho, passasse no consultório e trouxesse o sonar. Naquele momento já era fim do dia, eu já estava nos rolês de colocar a Laís para dormir. Assim fiz, coloquei ela para dormir e fui para o quarto. Peguei o sonar, ele já tinha chegado. E fiquei ali tentando escutar o coração dela. E ela não estava ali mais. Eu tinha certeza. Saí, fui comentar com o Lu. Eu não estou escutando o coração da Cecília. Ele, você está doida? Não, vamos para a maternidade, então, liga para sua médica e tal. E aí ligamos para ela. Já era de noite. A gente abriu, pegou a chave da maternidade. Então, assim, são prioridades e privilégios que eu tenho certeza que, porque eu trabalhava lá, então, assim, naquele momento não ia ter plantão de ultrassom. Então, foi possível, a gente pegou a chave, abriu a salinha de ultrassom, minha médica me levou para aquela sala. E ali a gente constatou um coração estático na tela. E é naquele momento em que a gente teve a certeza, meu mundo abriu, né? O chão abriu ali. É muito difícil. Só quem vive esse momento sabe o que é receber aquela notícia. Por mais que eu tivesse certeza no meu coração, eu já tinha feito esse diagnóstico lá em casa, é diferente de você pegar e escutar, né, do médico. Não, ali o coração dela realmente não está batendo. Você lembra a cena do coração estático? Fica na tua cabeça? Perfeitamente. Fica ali, né? Você lembra disso em alguns momentos? É engraçado que é desse momento existe uma lacuna no meu cérebro até a sala de ultrassom, sabe? A sala de ultrassom, a sala do bloco cirúrgico. Então eu saí meio aérea, passando por um corredor. Eu lembro poucas cenas assim. As pessoas meio que me escondendo ali, todo mundo me cumprimentando, né? Moniquinha, hoje vai nascer! E todo mundo tentando me esconder naquele corredor. Parecia não ter fim. E aí fomos para o bloco, ali no bloco, né? Aquela vontade, aquela boa vontade de resolver logo o meu problema. Então vamos, acelera a sala, agiliza a sala, vamos resolver. E aí ela nasceu. Foi colocada no meu colo rapidamente. Eu lembro de ter pedido a circulante que estava na sala para tirar uma foto dela. Ela me olhou assim. Eu falei, por favor, tira uma foto. Aí o meu marido, você tem certeza? Eu falei, quero uma foto dela, por favor. E aí ela foi. Daí eu não vi ela mais. Então, terminou-se o procedimento de cesariana. Meu marido saiu da sala, foi resolver algumas coisas. Burocracias. A maternidade não tem geladeira específica para ficar corpo. Então, assim, já logo entra os serviços funerários, né, a serem resolvidos do ponto de vista burocrático. No dia seguinte, isso já era muito tarde da noite, já era perto de meia-noite, 1h da manhã. Eu passei o dia internada. Não lembro, Dani, desse dia. É um dia que apagou-se da minha memória. Eu não lembro das pessoas entrando, me cumprimentando. Eu não lembro de ter feito o post que eu fiz, um post do luto relatando
né, do óbito dela. Eu publiquei esse post, escrevi essas palavras, eu não lembro, não tenho registro disso na minha memória. E aí eu recebi alta, a única coisa que eu lembro da minha médica, estando lá no dia seguinte, perguntando como eu estava, o que eu queria. Eu falei, eu só quero ir embora desse lugar, eu quero ir embora e eu preciso ir embora. Foi uma cesariana, eu só ia ter alta no outro dia. Eu falei, eu preciso ir embora porque o velório vai acontecer. E eu preciso participar do velório dela. Aí ela fez a minha alta precoce, sabendo, né, dos cuidados que eu ia ter pós-operatório. E assim fui para casa. O velório aconteceu no dia seguinte pela manhã. Foi uma manhã de velório. Inclusive agradeço muito ao Grupo Zero, que foi quem esteve comigo nesse velório, nesse cuidado. De muito capricho, e a única foto que de fato eu ainda tenho, porque aquelas que a circulante tirou se perdeu, assim, eu não tenho elas em mãos, a foto que eu tirei da Cecília no caixão. Eu vou pedir para, se possível, trazer a foto de volta para a tela, porque a gente já passou ela na nossa estreia, né, no podcast, mas é importante ter essa foto, porque essa foto trouxe um rebuliço muito grande para o cenário. E foi no dia do velório que eu fiz a postagem dela. Né? Então, assim, eu estava vivendo ali o velório, a despedida, fiz a foto e publiquei intuitivamente, como se eu quisesse compartilhar minha filha para o mundo, como da mesma forma que se ela estivesse viva, eu estaria ali postando ela no dia seguinte, eu publiquei. E foi ótimo isso, foi muito importante. Essa foto mudou a realidade, a história, tudo, muda tudo essa foto. Essa foto abre portas, ela abriu ela escancarou as portas. Da dificuldade que a gente tem de falar de morte, da dificuldade que a gente tem de acolher uma mãe, um pai, da dificuldade que a gente tem, enquanto profissionais da área da saúde, principalmente, de entender esse luto sem fim, né, essa dor e esse vínculo já que existe entre mãe e filho. E foi isso, assim, fui muito criticada, foi massacrante, assim, os comentários que eu vivi, e, ao mesmo tempo, a rede social foi um bálsamo para mim, porque também foi justamente a perda dela que me conectou com um mundo de mulheres. Então, assim, eu lembro perfeitamente de ter vivido um luto meio paralelo, um universo meio meu ali nas redes sociais, sabe? E foi onde eu me alimentava e me fortalecia, porque eu me vinculava a outras mulheres, porque naquele momento parecia que só acontecia comigo. E aí foi exatamente o que você falou, um boom, porque todo mundo queria saber quem era a obstetra que tinha perdido a filha dela, quem era aquela obstetra que tinha postado a filha, a doida. Eu recebi comentários de tudo quanto há, assim, sabe? Que era marketing, que eu estava ficando doida, que era sensacionalismo, que era mórbido, mas a grande maioria se conectou com a minha dor. Então foi muito especial o acolhimento que eu tive de outras mães, principalmente. E aí eu fui entendendo que eu não estava sozinha. Que tinha um universo muito grande de mulheres, né? Quem eram essas mães que não estavam sendo vistas? E aí eu fui vivendo, fui fazendo trocas, fui vivendo o meu luto ali, muito no universo. E eu falo muito isso porque me distanciou um pouco até do meu esposo, né? Porque a gente tinha a nossa filha mais velha, ele assumiu completamente os cuidados da Laís, porque eu mal saía da cama. Eu não conseguia. Eu imaginei que naquele momento a minha vida tinha acabado, tanto pessoal quanto profissional, porque eu não me via mais também, nem voltando a trabalhar. Como que eu ia entregar um filho vivo para uma mãe, sendo que eu tinha deixado a minha filha morrer? Então veio muita culpa aí, do ponto de vista obstétrico, onde eu não vi, o que eu não deixei passar, o que aconteceu do diagnóstico, que eu comi bola, eu deixei a minha filha morrer. Então, assim, foi muito difícil isso, assim. E vinha as cenas do ultrassom várias vezes na minha cabeça. E aí a gente foi caminhando e muita gente me mandando contatos mesmo, né, de psicólogo, de psiquiatra, porque eu me vi à beira da loucura. Eu precisava sair daquele lugar, mas ao mesmo tempo eu não tinha força para sair daquele lugar. Foi quando o universo me mandou o seu contato e apareceu para mim 2 contatos, da Juliana Parada e o seu.
eu liguei direto para o da Juliana, porque eu imaginei assim, eu tô doida mesmo, eu vou precisar de um remédio. Então, eu liguei e a Ju só tinha agenda para tipo daí 3 meses. Eu pensei comigo, até lá eu já morri. Foi exatamente isso que veio na minha cabeça. E aí eu tentei o segundo contato, era o seu, e foi você quem me atendeu. E o que mais me marcou é que você virou e falou assim, eu tô sabendo de você. Eu já estou sabendo de você. Você pode vir aqui hoje? E aquilo, ao mesmo tempo que eu falei, sou eu a médica que perdeu o filho. E aí você foi lá, eu fui até você me deu um abraço. Vou chorar também, gente. E como ali foi transformadora a caminhada. Porque entender o processo do luto, caminhar, entender que eu não estava ficando doida. É isso. Né? Eu não estava sozinha, porque eu tinha uma rede enorme de mulheres na internet que eu me vinculei. E entender as etapas, o que estava acontecendo comigo, enquanto mãe, que estava tudo bem. E é tudo muito, né? Traz essa sensibilidade mesmo para o nosso coração. Mas lembrando, primeira coisa, vou fazer uns adendos aqui. O luto não necessariamente precisa ser medicado. Essa sensação de tô doida, ela é natural, né? Para explicar que quando uma mãe perde um filho, é natural que ela tenha sensações de quase morte. Porque ela está tão conectada a esse filho, a gente precisa falar um pouquinho da DID para explicar, que é essa mistura biológica, fisiológica, psíquica, né, estrutural, visceral, entre mãe e filho. Né? Então, a gente tem que trazer isso. Assim, a mãe, esse filho nasce das vísceras dessa mulher. Esse filho se forma na víscera, ele se forma junto com todos esses conjuntos fisiológicos e tudo isso que eu disse, lá dentro, né? Dentro desse universo. Então, o bebê vai nascer para a mãe antes dele nascer para o mundo. Então, essa conexão ela existe desde o primeiro momento. A gente tem o cuidado de dizer que a vida se forma na concepção de um filho desejado, né, de um filho desejado. Então, essa concepção traz a vida, e essa vida é formada ali já nos primeiros instantes. Às vezes eu tenho cuidado até de dizer que para uma mãe tentante, por exemplo, apesar de eu não gostar dessa definição, mas uma mulher que está vivendo um processo de infertilidade, está ali buscando, ela, mesmo sem a concepção, ela, todas as vezes que ela sangra, é como se ela tivesse perdido um filho. Então, essa maternidade, ela começa no psiquismo da mulher. Esse objeto, né, do desejo, que é o filho, ele se instaura dentro desse concretismo, dentro dessa percepção, dessa consciência. Então, quando esse bebê está lá na frente já, 39 semanas no caso da Cecília, a mãe já é o filho já é a mãe. Quando um filho nasce na Terra, vivo na Terra, a mãe fica dentro de um processo de pós-parto, pelo menos 3 anos misturada com esse filho, e não é diferente quando esse filho nasce no céu, quando ele não está aqui mais na Terra. Ela está misturada a ele. Gente, então é muito imediatismo, né? Querer que você consiga resolver. Tirou, acabou. Agora lide com isso, né? Não criou vínculos. Então a gente precisa trazer isso, dar 3 passinhos para trás. Quando Mônica chega no consultório, tudo que eu queria ali era acolher, né? Não era resolver teu problema. Era escutar a tua história, era ressignificar a tua dor, era trazer você para a escuta mesmo, né? E aí só isso que a gente pode fazer, virar mergulhador, mergulhar nessa dor mesmo profundamente. E como foi importante para mim essa conexão com outras mulheres, e cada uma contando a sua história, e como elas eram parecidas, né? E a falta, muitas contando a falta de que não viu, levar o corpo ninguém sabia, de que como ela foi mal acolhida, as histórias, né? Porque eu vejo que ainda assim eu tive muitos privilégios, né? Tipo assim, eu passei direto para o bloco cirúrgico, eu não fiquei num pré-parto. Da sala de cirurgia eu fui direto para o quarto, eu não fiquei na recuperação com outras mães.
Então, assim, essas histórias de outras que foram comentando comigo na internet, que eu lia e relia todas as histórias que elas contavam ali. Então, eu falei, gente, o que está acontecendo, né? Como que isso precisa ser mudado? Porque enquanto obstetra, eu pegava plantão, o box 3 é um decesso, o box 4 é uma cureta. Não deu jejum ainda não. O outro está nascendo. Era assim que as coisas aconteciam, os plantões iam acontecendo. Então, quem era aquela mãe do box 2? Ela estava sozinha, ela estava escutando o BCF batendo no box ao lado, sabe? Então, assim, isso me incomodava de escutar as histórias e eu ia lembrando e eu ia vendo a minha situação e eu falei, gente, a gente cuida muito mal dessas mulheres. E foi aí, né, que esbarra de novo no Grupo Coxa, que a Paula, na época, que também trabalhava nesse universo de maternidade, que fazia os acolhimentos e via as histórias felizes, mas as outras tristes acontecendo, precisava fazer diferente. O que a gente pode fazer? E aí a gente teve esse olhar de vamos mudar essas práticas obstétricas e, ao mesmo tempo, escutar de você, digamos, do ponto de vista técnico, né? O que eu estava vivendo e que viver já está aqui, porque hoje é dia de chorar mesmo. Papel. Que viver tudo isso que eu estava vivendo, os sentimentos que eu tinha, eram normais, né? Então, assim, entender do ponto de vista obstétrico e, ao mesmo tempo, o olhar da mãe lutada, aos poucos me fez entender de que, calma, as coisas vão voltar ao normal. E aquele medo que eu tinha, né, de voltar a atuar, de trabalhar, enfim, voltar para a obstetrícia, me fez ainda mais forte do olhar, tipo assim, eu tenho muita coisa para fazer para essas mulheres que estão aí, né, vivendo. E aí foi quando eu resgatei a obstetrícia num outro modelo, querendo outras coisas, buscando outras tribos. Então, não consegui voltar para a maternidade onde eu trabalhava. Me encontrei num outro universo, né, de humanização. Enfim, a caminhada toda seguiu de uma forma completamente diferente. Com certeza, aquela Mônica que perdeu a filha morreu junto. E renasceu uma outra. É sobre isso, gente. É sobre isso. A gente não pode esperar que a mãe não morra junto. A mãe vai morrer, mas assim, ela vai renascer. E a gente, enquanto sociedade, principalmente, precisamos dar esse tempo. A gente precisa dar esse tempo para essas mulheres. Principalmente para essas mulheres. Claro que eu repito isso em quase todos os nossos... Eu vou repetir isso em quase todos os nossos podcasts, que mulheres e homens têm uma diferença grande da forma como eles expressam seus lutos. Mas porque tem essa díade com a mãe, né, tem esse processo todo visceral e neurobiológico, psíquico com a mãe, ela vai ter sensações de quase morte mesmo. Então, eu queria deixar claro que esse primeiro momento que você viveu foi um momento de desespero. E todas as mulheres, a grande maioria, vai viver esse processo de desespero. É natural que a mulher não consiga levantar, que ela fique prostrada durante algum tempo. E a gente entende, a gente vai percebendo esse luto e a gente vai trazendo um olhar, né, profissional mesmo para esse luto, para entender, né, com a Mônica, o meu cuidado era entender se ela estava tendo algum tipo de autocuidado, se ela estava se alimentando, se ela estava entre uma noite mal dormida e uma noite que ela dormia, se ela estava tomando banho, mas não me interessava muito se ela passava o dia na cama. Porque isso, para muita gente, é como se fosse um processo de adoecimento, né? As pessoas não conseguem entender que o luto traz uma falta de vitalidade, porque quando um filho morre, a vitalidade se esvai também dessa mulher. Então, isso complica, inclusive, os casamentos, porque, às vezes, o homem vive um processo diferente e espera que a mulher consiga se recuperar. E uma cobrança também, né, não digo só do parceiro, mas de uma sociedade. Você tem que estar bem, você tem a Laís. Você tem que melhorar por causa dela.
E eu não tinha força. Aí a pessoa te enfia um remedinho, né? Geralmente um benzodiazepínico, que depois a pessoa vai ter um processo de desmame. Inclusive, os lutos às vezes ficam complicados por conta de medicações que acontecem de forma Precoce. Inclusive, então a gente tem que ter muito cuidado, porque o luto não é um processo psíquico que precisa de tratamento, ele precisa de acolhimento, ele precisa de entendimento, ele precisa de compreensão, ele precisa de escuta, ele precisa de visibilidade, ele precisa de aceitação, ele precisa de um tanto de coisa antes da medicação. E a gente sabe que se a mulher tiver qualquer questão prévia ou uma predisposição, a gente vai ficar mais de olho nela, obviamente. Talvez ela precise mesmo de algum remédio. Mas esse primeiro momento de desespero é um momento que a gente... Todos os processos que você teve, por exemplo, né? O primeiro processo de desespero e tudo aquilo que você foi reconstruindo, você viveu cada fase. E você viveu cada fase porque você teve acesso às informações. Você, né, chegou até mim, chegou até outras pessoas, tem um conhecimento técnico, foi estudar um pouco mais. Então, você pôde viver o teu processo. Então, é desmistificar. Olha aqui, Mônica está aqui. Né? Ela está aqui. Ela é feliz. Mas ela sente a falta da Cecília, né? A Cecília está sempre presente. Então, essa ressignificação, gente, ela vai precisar de tempo. E existe, né? Eu falo assim, o tempo é transformador mesmo. E foi com ele que eu fui entendendo os meus sentimentos. Foi com ele que eu fui estudando, né, o processo da perda especificamente, de análise da placenta. Eu fui atrás do meu diagnóstico, enfim... Eu fui tentando cuidar da minha saúde, restaurar a saúde de um pós-operatório, né? Então, eu precisei desse tempo mesmo. E foi ele que foi me dando outras possibilidades, né? Inclusive a possibilidade de escuta de tantas outras mulheres. E a gente fala, às vezes, até da fotografia. Como aquela fotografia que eu postei foi tão importante para mim. Porque os relatos que eu escutava na internet de outras mães é que, tipo, eu não tenho nem essa foto. Que especial que você tirou essa foto. Como você foi forte de tirar essa foto. Que coragem, né? Porque as mães que não viram os seus filhos foram inúmeras. São a grande maioria, Mônica. A grande maioria não viu o filho. Porque pra gente, enquanto profissional de saúde, também era isso, né? Não nem ver, porque... Hoje a gente sabe da importância de apresentar, né, respeitosamente o filho à mãe, de dar-lhe o tempo. Assim, a gente está aqui tentando fazer isso, né? Eu falo que no nosso núcleo aqui em Belo Horizonte, o Colcha há 6 anos faz esse trabalho de formiguinha, então a gente já conseguiu acessar ou pelo menos incomodar e trazer isso como conceito. Então as maternidades já têm mudado um pouco esse olhar, né, de identificar aquela mãe que está enlutada, de tentar colocar ela no lugar, de fazer memórias, de possibilitar registros. Então, assim, quantas e quantas vezes eu já acolhi mães na maternidade que os bebês estavam sendo levados depois, né, da minha perda. E eu falei, não, traz aqui, vamos fotografar. Não, ela não quer ver. Eu falei, não, a gente vai explicar para ela que é importante. Porque a gente acha que, tipo assim, aquela mãe não quer ver, não. Ótimo. Então, né? Porque é mais fácil para o profissional que está lidando com isso se afastar também do problema. Então, a gente contornar e trazer, então, a consciência de que é importante que ela veja, ou que se de fato ela não quiser, que a gente faça os registros, porque aquele momento não volta. E é tão importante você falar isso, tão importante, porque esse é o momento de maior vulnerabilidade, né, da vida de uma mulher. E aí, ela... pegando o gancho que você falou, do momento em que você vê que não constata que não tem batimentos cardíacos, até a hora, né, que você é levada para o bloco cirúrgico, foi um apagão na tua memória. E isso é quando a mulher entra num determinado processo ali de vulgo choque, né? Ela entra num processo, numa outra linha de consciência. Ela realmente sai da realidade, ela se transporta para um outro cenário. E geralmente a gente tem esses relatos. Então, naquele momento, ela não tem uma tomada de consciência, ela não está na consciência de prontidão. Então, ela vai ter esse momento de escape. E aí
ela tem zero condições de decidir o que ela quer fazer naquele momento. É por isso que a equipe... E aquele momento não volta, né? Não volta. E é tão importante que naquele momento tenha alguém lá que possa instruir. Preparado para fazer as práticas adequadas. E a gente não está falando de práticas adequadas porque a gente acha, porque a gente tem fundamento científico de que findar, fazer o fechamento de um ciclo traz um luto mais saudável. E histórias pessoais de que aquela mãe que eu fiz o registro, falei, tá tudo bem, eu tirei a foto. Quando você quiser, no seu tempo, não dá 6 horas, não dá o dia seguinte. Ela já faz o contato querendo a foto do filho, porque qual mãe não quer ver o seu filho? Qual mãe? E por mais impressionante que seja, tem muitas e grande quantidade de mulheres que entram na maternidade barrigudas, assim como Mônica estava, tem lá o diagnóstico da morte do filho e saem da maternidade sem ver o filho, sem barriga. Isso isso é quase, eu posso dizer, eu não vou afirmar isso não, mas os números nos mostram que isso é grande complicador para um luto que vai possivelmente se tornar complicado, né? O fato da mulher não poder viver os processos de despedida, os rituais de despedida, e nem conhecer o filho, porque outra coisa que a gente sabe é que a despedida se dá através do reconhecimento, isso tem grande chance de a gente entregar essa família para um luto complicado, né? Então, o profissional precisa fazer o que você acabou de dizer. Não, vem cá, é melhor você ver. Né? Vamos fazer um ritual de despedida aqui. Né? Às vezes, as pessoas, os enfermeiros, as pessoas da equipe da maternidade pode ali simular, né? um batismo, um reconhecimento, chamar uma os oração familiares, que seja, uma oração enfim, que seja. Uma despedida real, né? Como isso é transformador e foi quando eu aprendi, eu falo assim, e cada assistência que a gente faz de perda, de acolhimento às famílias, como isso me transforma ainda, né? Como isso mexe ali com... Você chora? Muito. E você acha que as mulheres, sabendo que você viveu aquilo, elas buscam conforto no seu olhar, elas confiam no que você tem a dizer, né? Engraçado que justamente o contrário aconteceu, né? Aquele meu medo de que ninguém vai confiar em mim mais, que eu deixei a minha filha morrer, me trouxe justamente mulheres em busca de um acolhimento. Em busca de um olhar, tipo, eu entendo a sua dor. Uhum. Porque, gente, de novo, a morte não é punição. Não é punição. De novo, porque eu falo isso direto. Não é punição. E não é culpa de ninguém. Então, deixar claro que por mais que você seja a mãe, que é ponte entre céu e terra, a história da Cecília. Quem decidiu não nascer no processo dela de evolução foi ela. Ela teve essa história. Essa história, a vida dela é dela. E ela não ia nascer, ela precisava desse tempo, né? Então, mas é natural que a mãe sinta culpa. É natural. A gente sente culpa, gente, quando um filho cai e machuca o joelho. Então, eu não gosto também de falar que nasce uma mãe, nasce uma culpa, porque isso aí não precisa existir, não. Mas essa sensação de responsabilidade, né, principalmente a Mônica sendo obstetra, traz essa sensação de responsabilidade e que a gente vem desmistificando isso. Principalmente porque é a vida da Cecília, é a história da Cecília. Então, cada um tem a sua história. A Cecília, enquanto um ser humano, uma alma nesse mundo, ela tem a história dela e ela precisou daquelas 39 semanas, né? Como é que a culpa foi saindo do teu coração? Como é que essa compreensão foi chegando até você? Eu acho que veio com o diagnóstico também, sabe? Com o tempo e com o diagnóstico. Porque eu fui vendo que, por mais que eu tentasse evitar, vamos colocar que eu quisesse... porque foi capricho meu esperar um parto normal. Que eu queria muito viver um parto normal. Era uma gestação de risco habitual. Eu deveria marcar a partir de 39 semanas, conforme o protocolo. E ela partiu exatamente com 38,6. Então, assim, eu fui observando os sinais, sabe? De que eu fiz tudo que eu podia fazer. Que não houve falha num diagnóstico, que não houve falha. O anátomo patológico não houve resposta. Eu fui
3 hematologistas atrás do meu diagnóstico. Então, assim, não foi tão fácil assim achar uma resposta. Então, eu entendo que está tudo bem. Hoje eu entendo que está tudo bem, que foi justamente a história dela e de que eu precisei viver tudo isso para estar aqui hoje, para ter possibilidades de novas, né, de viver esses acolhimentos com outras mulheres. E quão importante esse acolhimento com outras mulheres foi para o meu processo de cura, né, para o meu processo de dor em si. Eu acho que quando a gente cuida da dor do outro, a gente também automaticamente cuida da nossa dor. Com certeza. Então, eu acho que toda essa história, toda essa vivência foi o que me possibilitou ser uma outra profissional. Do ponto de vista profissional, eu sei que o meu trabalho hoje muito é a Cecília, né? O espaço que eu tenho hoje de acolhimento, de trabalho na humanização, do Grupo Colcha, tudo veio a partir dela, né? E eu vivi uma experiência muito abençoada de Deus, de ter recebido Túlio depois como, né, o meu bebê. Conta isso. Então, assim, eu tive, né, inicialmente lá atrás um diagnóstico de infertilidade, porque eu tinha as 2 trompas obstruídas. Então, Laís foi bebê de proveta, Cecília também foi bebê de proveta. E Túlio veio 8 meses depois da perda da Cecília de uma forma espontânea. Então, até aí eu vejo a misericórdia de Deus na minha vida, né? Como ele me possibilitou viver uma gestação de um bebê arco-íris, apesar do medo que eu tinha todos os dias. Eu acho que eu só fiquei tranquila na hora que ele estava nos meus braços. Então, é um paradoxo de medo e fé. Então, de viver essa experiência. E até isso, eu falo que foi a cereja do bolo de ainda viver uma experiência de um parto natural depois, né, da primeira cesariana frustrada, da segunda, então, nem se comenta. Eu vivi um parto espontâneo natural do Túlio. Eu acho que foi uma experiência assim, transformadora. Profissional, mais uma vez, né, de acreditar na potência da fisiologia, de que o corpo é perfeito, que não está nas nossas mãos. A gente, enquanto médico, acha que a gente tem grandes poderes e a gente não tem controle de nada, né? Nós somos instrumentos de Deus, eu acredito muito nisso. A gente está aqui no cuidado, a gente está aqui no acolhimento, a gente está aqui nos olhares dele de vigilância, mas nada sai do controle dele. Nada sai do controle dele. A gente pode controlar o que é nosso, né? Você fica ali com a questão técnica, também com o acolhimento e as outras coisas fogem das nossas mãos. E é por isso que é tão importante a gente lembrar que, assim, a dor, e eu gosto muito de fazer isso, tá aqui, ó. A dor tá aqui. E aí, enquanto sociedade, a gente fica querendo afastar essa dor, né? Como se ela fosse errada, como se ela tivesse atravessando tudo, como se ela tivesse que ir embora, que sair, que deixar o cenário. E a gente sabe que isso não existe. Não existe superar um filho morto. Superar, verbo superar, deixar para trás, passar por. Não tem. Tem esse filho que está na representação da dor e ele vai ficar ali, né? Então a gente vai abrindo outras portas. A gente vai focar nessas portas abertas, não nessas portas que nós vamos abrir. Não nessa dor que está ali, permanece, né? Então, isso que a Mônica está contando é um pouco dessas portas que ela foi abrindo, né? A conexão com outras mulheres, a busca por uma psicoterapia, por um entendimento ali, depois uma ressignificação no próprio trabalho, depois um outro olhar para como ela conduzia a profissão dela e como que ela podia fazer diferente. A Cecília entrou mudando também a minha vida, mudando a vida da Paula Beltrão, mudando a nossa vida, porque a gente foi vendo essa elaboração, esse processo, a gente foi vivendo isso juntas. Então, o que trouxe a Mônica até aqui, e é uma pessoa que vive hoje espontaneamente, Feliz, foi a ressignificação dessa dor. Que se a gente abre, escancara e diz, tá, beleza, a dor está aqui. Vamos conviver com ela. Vamos aprender a conviver com ela enquanto indivíduo e enquanto indivíduo dentro dessa sociedade. Mas eu vou abrir outras portas. Todas essas portas que você foi abrindo hoje, abrindo muitas portas desde então. Eu lembro direitinho dessa sessão em que você fala para mim, eu não vou conseguir mais trabalhar. Como é que eu vou trabalhar? Como? Eu lembro direitinho. Você estava
né, ela encolhia, assim, de como que eu vou fazer isso, como que eu vou entregar. Você falou exatamente essa frase, como que eu vou entregar bebês vivos para as mulheres? Como que elas vão confiar em mim? Eu deixei minha filha morrer. Né? E naquele primeiro momento, era o que ela precisava dizer, era o que ela precisava sentir, e tudo aquilo foi ressignificado por ela mesma, dentro desse processo, né, de entender que é natural, apesar de não ser normal, é natural, as pessoas morrem, nós todos vamos morrer, bebês e crianças também morrem, e que a gente precisa lidar com isso de forma humana, respeitosa. Acho que o mais especial de toda essa história é entender exatamente isso que você disse, que a dor pela Cecília está aqui. Como é que ela é hoje? Ela é menor. Ela está mais silenciada. É porque ela não está no desespero. É importante a gente falar. O desespero não vai durar para sempre. Ela é uma saudade. Mais saudade do que dor. Mas não tem um dia da minha vida que eu não pense nela. Que eu não fale dela. Então, assim, isso que você falou é muito importante. Assim, não existe uma superação, né? A gente aprende a conviver, aprende a sorrir de novo, aprende a aproveitar as novas oportunidades que a gente recebe na vida de sorrir. Mas filho é filho. Filho é filho. E filho é insubstituível. E permanece aí no teu coração. Então, o fato, Mônica, de você ter podido viver todos os seus processos e ter também tido a oportunidade de ressignificar tudo isso, te traz para um lugar mais confortável, né? Sim, com certeza. Então, e o fato... E pensando até assim que a gente pode olhar e buscar o rostinho da Cecília, né? E a gente pode olhar para ela quantas vezes a gente quiser. Não tinha a Paula naquele momento ali, naquele contato, né? Para tirar várias fotos. A gente queria muito, né? Também queria demais. Mas isso é uma coisa que é tão importante, o tempo não volta, né? Se a única coisa que eu gostaria muito, se você me perguntasse da história dela, eu queria ter tido mais tempo com ela. Uhum. Por isso o tempo é tão importante. Tão importante. E por isso que a gente está também aqui, para que, através desse podcast, que na verdade ninguém quer ser ativista, nós estamos num manifesto de informação, para que isso chegue também aos profissionais da área da saúde. Sim. E nós vamos falar disso em outros momentos, né? O que é possível, que talvez não foi feito na época, né? Mas que é possível no acolhimento de outras mães que vão viver, infelizmente vão, né? Tá aí o número, a estatística, mas de possibilidade de diagnósticos, de boas práticas, de outras condutas, de preservar futuros obstétricos, né? De priorizar partos vaginais, enfim. Eu acho que a gente está nesse movimento e eu queria muito agradecer a oportunidade dela ter transformado a sua vida também. Nossa, como que ela transformou. Eu costumo dizer que eu morro de saudade da Cecília também. Impressionante como ela toma, assim, né? Esses dias eu acolhi uma mãe que perdeu uma bebê com 39 semanas, chamada Cecília. Aí eu vou lá e pego o passarinho e ponho assim no centro, ponho na mesa e falo, então vou te apresentar a primeira Cecília, né? Essa Cecília que começa todo o processo. Aí eu contei para ela a história, né? E isso, assim, é muito presente mesmo na minha vida. A gente precisa fazer uma festa o ano que vem, de 7 anos, né? Porque o ano que vem a gente precisa fazer uma festa. E 7 é um número importante, né? 7 é um número importante, que a gente finaliza aí o primeiro setênio, né? Então, eu é que fico tão lisonjeada de ter tido a oportunidade de trazer você aquele dia. Eu te encaixei, né? Falei, vem, só vem, que eu também preciso de você aqui. Né? Então, essas conexões da vida que fazem toda a diferença. Tanta diferença. Então, para você que está aí escutando a gente agora, e se você passou por um processo assim, e se você não viveu um processo acolhedor, é para você também que nós estamos aqui. Mas nós estamos aqui também para as mulheres que ainda viverão esse processo, que saindo ou não, né, com os filhos vivos nos braços da maternidade, para que tudo isso possa ser transformado, para que todas essas mulheres que virão, elas possam ser acolhidas, amparadas, informadas,
legitimadas, né? Porque uma das maiores dores da Mônica foi a não... vai sofrer até quando? Não superou isso ainda? Você é nova, você vai ter outros filhos. Essa não validação desse filho detona tudo, gente. Desculpa a palavra, mas é isso. Piora tudo, traz ainda mais solidão para essas mulheres. Então, a partir da história da Cecília, que esse podcast de hoje é para isso, é que a gente tem transformado tudo. Então, eu queria, novamente, agradecer você e agradecer o Grupo Colcha por a gente estar aberta para falar de tudo isso, e o Grupo Zelo, que está aqui suportando mesmo esse processo todo, que não só nos ajuda com os acolhimentos, né? Porque é isso, gente, é muito importante o acolhimento ali naquele momento. Como que a mulher e o homem vão resolver todos os processos burocráticos. E tendo uma funerária que conhece os protocolos, que entende a melhor forma de cuidado, desse cuidado inicial, é importantíssimo. E também nos patrocinando aqui, né, nesse podcast. Sem o Grupo Zelo, a gente não poderia levar esse programa ao ar. Então, vou pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, né, eu, Mônica, Paula, o Grupo Colcha e também o Grupo Zelo, porque lá vocês vão encontrar todas as informações necessárias para uma boa condução desse processo protocolar e burocrático de uma perda, de um luto, de uma morte. Obrigada. Só tenho que agradecer. Então, a gente agradece a Cecília também, em honra e memória a ela. Então, vou pedir, assim, só para a gente finalizar, que nesse momento a gente possa elevar os nossos pensamentos e trazer uma oração dentro dos nossos corações a ela, em honra e agradecimento mesmo, em memória ao nome dela, de onde você estiver, Cecília, que o seu olhar amoroso venha até nós, e a gente está aqui honrando muito a sua existência, honrando muito o que você nos trouxe, o que você nos deixou, e a gente é imensamente agradecidos à sua alma, ao seu espírito. Então, obrigada, Mônica, por ser veículo dessa pessoinha que transformou as nossas vidas. Então, obrigada. Vou pedir para você compartilhar esse podcast, curtir, mandar para sua mãe, para o seu tio, para sua prima, para todo mundo, porque as informações necessárias que cheguem aos ouvidos de todos, aos corações de todas as pessoas, e que a gente possa disseminar essa informação mesmo. Então, obrigada. Até o próximo encontro. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem.